Existem organizações progressistas e organizações bolsonaristas, só para vocês verem, né? Nas progressistas, vamos ver o MST, que chegou no Rio Grande do Sul desde o primeiro momento, junto com as redes, ainda antes da Globo, já chegou com suas cozinhas comunitárias itinerantes, já chegou com toneladas e toneladas de alimento, isso é MST. Aí agora, o agro chegou também. Tá certo? Mas o agro é juro, o agro é pop, o agro é inflação, o agro é lucro, somente. Aí chegou para ter lucro, tá certo? Já tinha sido percebida a manobra pelo governo federal, mas as federações de bares, restaurantes, hotéis e congêneres de São Paulo e do Rio avisaram que o preço do arroz e do feijão estava subindo muito. Então, 70% do arroz é advindo do Rio Grande do Sul, certo? Mas essa safra não estava sendo colhida ainda. Já teve a repercussão de imediato, só porque o agro quer, tá certo? Para vocês terem uma ideia. O feijão não é do Rio Grande do Sul, é de Irecê, na Bahia. Eles estavam aproveitando para subir também, quer dizer, sobra o preço do arroz, o agro vai e contamina todos os outros preços para ganhar em cima da miséria. O pessoal lá está brigando por banana e lata de sardinha e ele deixa de mandar arroz e feijão. Tá certo? Isso aí é que é o agro em comparação ao MST. Quando o Lula disse, vamos importar arroz, aí o arroz voltou a aparecer. Tá certo? Então tudo que o agro fez foi tumultuar e tentar golpear um povo já muito sofrido. Para vocês irem vendo as diferençazinhas, tá certo? Bom, em cima ainda desse Pix. Como ele foi muito anunciado, ele começou no dia 6, para vocês terem ideia. Ele já arrecadou 95 milhões de reais. E nós não doamos nada para esse Pix e estimulamos a desconfiança nele, porque é para desconfiar mesmo. Tá certo? Agora, o Pix das duas chuvas do ano passado, que foi inclusive o mesmo número, ele já disse a vocês quanto arrecadou. Aí como vazou para todo mundo que esse Pix já estava em 95 milhões, ele agora vai ter que dizer, declarar para que instituição vai mandar e como é que essa instituição vai ganhar. Imediatamente o governo do Rio Grande do Sul contrata uma auditoria, lógico que sem licitação, né? A Ernst Young, para auditar tanto a arrecadação desse dinheiro como a distribuição. Isso é função do governo, rapaz. Para isso ele foi eleito, certo? Então, para tudo que o governo for fazer, vai contratar outra pessoa para fazer o que quer ele fazer. E criou mais um empecilho agora. As doações muito grandes, ele só aceita depois de auditadas. Então, qualquer doação acima de 1 tonelada, tem que ligar para o 0800 para eles também verem como é que vão auditar. Tá? Você contrata outra empresa, né? É bem mais prático, tá certo? Bom, teve essa queixa desses tremores na Serra Gaúcha, foram 4 tremores, já sobejamente esclarecidos, são fenômenos de acomodação climática. O fato de ter caído o muro, caiu o muro, porque choveu, comprometeu o solo, e lá vai. Mas não existem riscos referentes a tremores de terra para o lado de terremoto ou outra coisa, tá certo? Em São Leopoldo, o rio lá do Sino está subindo 2,2 centímetros por hora. Já em Canoas está 2,2 centímetros o dia, tá certo? Agora outra coisa que está sendo sentido em Canoa é o odor desagradável não deu tempo de recolher todos os animais que pereceram nas enchentes. Quer dizer, vai incomodar mais um pouquinho, mas que tem que abrandar o risco de doença e o serviço efetivamente tem que ser feito. De novidade agora, abriram mais uma partezinha da delação de Coronel Cid, dessa vez especificamente sobre Moraes, até porque ele abriu muito pouco ou quase nada sobre o monitoramento da ABIN sobre Moraes, tá certo? Então, ninguém acreditou muito nele porque ele falou muito pouco ou quase nada, tá certo? Então, ele só falava que Moraes ia ser capturado e preso, não falava sequestrado nem morto. E foi muito questionado sobre isso, certo? E também a única coisa que ele abriu é que a professora, que é Moraes, estava sendo seguido nos voos. De quando saía, dentro do voo e no destino também já estava sendo esperado para ser seguido, pela interferência que ele estava tendo com o capitão, de abrir processo de eleição, de abrir processo de joia, de abrir processo de cartão, essas coisas, tá certo? Então, os ministros
que estava preocupado com esse processo futuro seria ele, além das questões do patrimônio, né? Cid falou numa ofensiva contra a professora, mas nesses termos, tá certo? A delação foi considerada não satisfatória, a PF não abriu, comentou, mas não abriu, tá certo? Só uma vez ele falou em sequestro. Agora tem muito buraco porque nas escutas dele com o outro coronel fica bem claro que havia a intenção do sequestro, certo? Em momento algum ele falou em morte para Moraes na delação dele, tá certo? Então, nos e-mails lá com o Câmara, certo? Aparecia muitas vezes esse diálogo que se falava em sequestro, se falava em capturar, essas duas palavras, falava em prisão, mas não falava em morte. E Cid insistiu em dizer que não tinha a tal da morte, tá certo? Então, apareceu muito mais coisa nas mensagens que ele trocou com Marcelo Câmara do que ele disse agora nesse depoimento. Então, vai depor de novo sobre esse ponto, tá certo? Bolsonaro tinha uma preocupação muito grande com os encontros que Mourão queria ter com Moraes. Segundo Bolsonaro, Mourão ia trair. Inclusive, tem relato dele se encontrando algumas vezes com Barroso. Inclusive, Mourão se encontrou com Barroso desde a época que Barroso era do TSE. Para quê? Eles dizem que só sabem o que apareceu em fonte aberta. A conversa deles dois. A ABIN não teve notícia de coisa que a gente já não saiba, tá certo? Então, agora ele disse que a ABIN também atuava muito no desvirtuamento de notícias. Conseguia uma notícia, mandava de outro jeito para Carlos Bolsonaro, daí ele ainda alterava mais e distribuía pelo gabinete do ódio. Então, a ABIN estava na origem das fake news. O coronel Cid não disse fake news, usou a palavra desvirtuamento. É nesse tamanho desse imbróglio que a gente estava. Agora ele vai redepor especificamente sobre Alexandre de Moraes. Para encerrar com a noticiazinha não muito boa de Chiquinho Brazão, certo? Quem vai suceder ele é outro cupulista, outro da cúpula da contravenção do Rio de Janeiro, que é o sobrinho de Anísio Abraão. Sai um e entra um, sai um e entra outro que é igualzinho a algum. Quer dizer, não adianta muito essa alternância de poder entre os mesmos. Então, sai Chiquinho Brazão, entra Anísio Abraão. Quer dizer, nossa senhora, é difícil. Julguem aí vocês. Para mim, é um jogo bastante duro escolher qual deles é pior, qual deles é mais contraventor, qual deles é mais miliciano, certo? Qual deles vai destruir mais o Estado do Rio de Janeiro enquanto estrutura webeliana de governar uma parcela do povo brasileiro, o povo carioca.